Salve Maria, continuação aqui do vídeo aqui do João Oliveira, né? Vemos a qualidade de respaldo de mentira que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Porque Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria é conhecida pela igreja. Que igreja? Que vai conservar que Paulo está pregando, 1 Coríntios 1:2, a unidade. Olha só que interessante, pô. A Bíblia deixa bem claro que a igreja, ela é o sustentáculo da verdade. E esses professores, doutores que se apartaram da igreja, como diz Santo Agostinho, o Espírito Santo não habita em membro amputado. Não tem como o Espírito Santo falar mal da sua própria igreja, que ele mesmo edificou, por inspiração usando os apóstolos, que assiste a igreja, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Mas vamos lá, né? Cristãos, e não foi somente para Pedro. Mas como Pedro se tornou o Papa da Igreja Católica, não faz sentido. Primeiramente que Pedro, ele atuou bem pouco em Roma, né? Se eu fosse seguir as palavras, por exemplo, de Eusébio de Cesareia, Pedro, ele foi ali para Roma no fim do seu ministério já, e foi martirizado. Ah, então você não leu o livro de Eusébio de Cesareia. Os livros de Eusébio de Cesareia diz que Pedro ficou 25 anos ali em Roma. E seu sucessor foi São Lino, que se converteu com a pregação de São Pedro, que sucedeu o lugar de São Pedro. Jamais o livro de Eusébio de Cesareia fala que São Pedro teve ali no final de sua vida, não. Diz, tanto é o livro de Eusébio de Cesareia, mentiroso, e Santo Ireneu de Leão contra a heresia diz também a mesma coisa que Eusébio de Cesareia está falando. Olha só, pô. Eu não consigo fazer esse vídeo, pô. Ah, Pedro não é papa, Pedro nunca teve ali em Roma. Essa que a gente escutamos. Mas a Bíblia diz bem claro em 1 Pedro, é só, confirmando que Eusébio de Cesareia diz, história eclesiástica, né? É só, você pega em 1 Pedro 5,13, olha só, a farsa. Deixa eu achar aqui a história eclesiástica, vou voltar um minuto aqui, só um pause aqui. Aqui, ó. Eu já li esse livro. Não todo, mas o contexto que fala que Pedro esteve ali em Roma, onde ele ministrou ali 25 anos. E 1 Pedro ali, 5,3, deixa bem claro a igreja escolhida da Babilônia por Saúde, assim como também Marcos, meu filho, ó. A igreja escolhida. Olha só. Claro, os caras... Uma coisa interessante. Eles adulteram texto bíblico. Eles fazem isso. Imagina com a história eclesiástica. Olha só. Citou ali São Marcos, né? Ó, Pedro em Roma, ó. Pedro prega em Roma, ó. Segundo Coríntios 10:5, veio para Roma, onde foi bastante coadjuvante pela potência ali bem estabelecida. Apocalipse 17, ó, que diz Roma ali, a Roma pagã, a Babilônia, certo? Ó, em empenho, em um pouco tempo, sua iniciativa tiveram êxito, pois foi honrado como um Deus, ó, letra minúscula, né? Honra ao São Pedro, né? Que era a pregação pelo êxodo ali combatendo aqui aquela heresia de Simão Mago, né? Foi olha só, pelo povo da região, como herança de umas estátuas, mas essas coisas pouco duraram, ó. Olha só. Olha só. História eclesiástica, capítulo 15, parácto 2, ó. Disse que apóstolo conheceu o fato por uma revelação do Espírito Santo, ó. Olha só. Evangelho segundo São Marcos, ó. Deste modo, a palavra divina se difundia entre os romanos. Olha só.
E o poder de Simão, que extinguiu, e logo que ele desapareceu, ó. Ó, São Pedro ali combatendo, e São Marcos escrevendo a pregação oral de São Pedro, ô doutor. Olha só, cara, como esses caras, eles destroem a história da igreja, esses historiadores. De outro lado, o furor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro, que ele não se afastigava de ouvi-lo uma só vez, ó. Olha só, o povo ali em Roma não esfastigava, não enjoava de ouvir a pregação de São Pedro. Aonde? Oh, meu querido, nem de ter recebido anúncio oral, ó, da doutrina, mas insistia de todos os modos, suplicando Marcos, cujo o evangelho chegou até nós, e que era o companheiro de Pedro. Ele deixasse um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Olha só, pelo membro da igreja, São Pedro. Não desistiram de suas preces, enquanto não coagiram e assim deram a ocasião a quem fosse escrito o Evangelho segundo São Marcos. Ó. Quando você lê o Evangelho de São Marcos, companheiro de Simão Pedro, olha só, Marcos, você pega do Marcos do 1, olha só, do 1 ao 16, aqui, nada menos, nada mais é a pregação de São Pedro. Olha só, de 2, ó, parágrafo 2, né, de Eusébio de Cesareia, ó. Capítulo 15, parágrafo 2, página 114 ao 115, ó. Página 91, capítulo 14 e 15. Dizia-se que o apóstolo conheceu o fato, ó. Pedro conheceu o fato do evangelho que São Marcos estava escrevendo. Olha só. Por uma revelação do Espírito Santo. Olha só. Aqui é uma prova cabal que Pedro esteve em Roma, que Pedro está pregando ali o evangelho oral, e São Marcos vai escrevendo o Alabalira, Xúria, Lacandra, nós oramos em língua também, porque nós somos da renovação, sou fruto da renovação carismática. O Espírito Santo alegrou-se com o desejo deles e aprovou o livro por meio de leituras nas assembleias. Clemente, no 6º livro das hipóteses contra heresias, contra a história heresias, e confirma com seu testemunho o bispo de Hierápolis, chamado Papias. Pedro menciona Marcos na sua primeira carta, que disse, ele mesmo compôs em Roma, assinando com o nome de simbólico, Babilônia. No seguinte trecho, que está em Babilônia, eleita como vós saúdam, como também Marcos, meu filho, 1 Pedro 5,13. Então, meu irmão, aqui, ó. Não é invenção minha. Simples entender isso. Vamos mais, né? Utilizado lá, crucificado de ponta cabeça, né? E o primeiro eleito para o episcopado da igreja foi Lino. Então Pedro atuou muito pouco em Roma, e quem atuou mais lá foi realmente Paulo. São Pedro ficou 25 anos ali em Roma, depois veio São Paulo, pela revelação a Atos 23:11. Do mesmo jeito, desse testemunho de Jerusalém, que importa que dê em Roma. Mas quem mais atuou foi São Paulo, em Roma. Mas Pedro está falando que está ali em Roma. Pedro ficou 25 anos em Roma. Uma indicação de livro para vocês aqui, ó, é a História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia. Ele diz aqui o seguinte, vamos puxar aqui o que ele disse aqui na página 77, né? Ele fala o seguinte: depois do martírio de Paulo e de Pedro, o primeiro a ser eleito para o episcopado da Igreja de Roma foi Lino. Ele é mencionado por Paulo quando escreve de Roma a Timóteo na despedida.
Olha só que interessante. Ô pastor, ou doutor, sei lá que você é. Você tem que provar para nós a história que você diz que Eusébio Cesareia diz que São Pedro ficou ali no final de sua vida. Mas a história que já diz que ele ficou 25 anos. Não, está catando referência de São Lino. São Lino que sucedeu o lugar de São Pedro. Olha só. São Pedro, ele inaugurou ali a igreja escolita. Depois veio São Paulo, companheiro, ajudar São Pedro e foi martirizado. Porque que os dois maiores colunas, São Pedro e São Paulo. A profecia não está sobre São Paulo, está sobre São Pedro. Simplesmente os dois maiores colunas. Mas ali, quem morreu de ponta cabeça? Pregado. Quem ficou 25 anos ali pregando, preparando a sede? Depois veio São Paulo. Ah, pelo amor de Deus, ô doutor. São Lino sucedeu o lugar de São Pedro. Acho, se não me engano, a gente ficou 12 anos, né? E foi martirizado também. Depois Anacleto. E vai. Roma a Timóteo na despedida ao final da carta. Então, o primeiro bispo de Roma mesmo eleito, né, foi Lino. Vale ressaltar que nos primeiros séculos, né, existiam muitos bispos, né, em várias igrejas do mundo. E todos esses bispos eram considerados como papas. Somente... Não. Pelo amor de Deus. Não quero nem ver mais isso aqui. Pelo amor de Deus, pô. Cada vez que eu penso que vai melhorar, piora. Claro que as comunidades têm bispo, ó. Se pegar aqui em Filipenses, ó. Olha só. Filipenses 1 e 2, ó. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e diácono. Ali a comunidade, a carta aos Filipenses, tem bispo e diácono. Olha só. As comunidades de Efésios têm bispo. A comunidade de Timóteo 3,15 tem bispo, tem episcopado. Olha só. O bispo universal que faz a ponte é São Pedro. Sucedeu o lugar de São Pedro? São Lino. Ele se tornou o sucessor de São Pedro. As comunidades têm bispo e diáconos. Até hoje é assim. Mas todas as comunidades têm um bispo. Não, todas as comunidades têm bispo. Bispo local. São Pedro, ele é o bispo universal, que pastoreia as comunidades e os bispos, enviando cartas, como ele viu ali, as cartas 1 Pedro, 2 Pedro. Olha só que interessante. Vamos ver esse esgoto. Vamos ver que ele vai usar. Somente muito tempo depois, com o Papa Leão I, aí o título de Papa foi concedido a ele como título exclusivo, né? Líder geral de todas as igrejas, né? Aí o que Roma fez? Roma pegou todos os bispos de Roma, traçou uma linha cronológica retroativa e nomeou todos os bispos de Roma como papas, né? O que antes não era assim. Né? Isso aconteceu com o Papa Leão I, né? Que ele que adquiriu o título exclusivo de Papa. Né? Então, né, a partir desse momento, Roma faz uma linha cronológica retroativa e nomeia todos os bispos de Roma como papas da igreja. Então, como que Roma... Não, isso é mentira, o fundo de quintal. Olha só. Então, todas as comunidades... Todos ali, a comunidade de Efésios tem papa, a comunidade de Corinto tem papa, as comunidades de Telecentes tem papa. Não. Então você não lê Bíblia, meu querido. Olha só, Santo Ireneu de Leão conta as heresias no livro 3, capítulo 3, 2. A igreja é muito grande, antiquíssima, e universalmente conhecida, fundada, olha só, e organizada em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Olha só, essa invenção, só você catar hoje, aqui em Itaquaquecetuba, nós temos o nosso, o bispo, que está lá em Roma, que coordena as comunidades, os padres. Tem os diáconos, mas
o bispo da sede ali, ele não é o Papa. O Papa que está em Roma, que manda cartas para a CNBB, ali, Comissão dos Padres, para ir para as comunidades, para as sedes. E cada sede tem um bispo local que organiza, que comanda as comunidades, supervisionando os padres. É simples entender isso. Do mesmo jeito que era lá, é aqui agora. Olha só. Vamos ver aqui que Irineu, que é discípulo de Policarpo, consequentemente foi ali o discípulo dos apóstolos João, afirma com clareza que Pedro e Paulo organizam a igreja de Roma. Se você for dar ouvido para esses doutores, você vai entender que a igreja católica é uma igreja desorganizada. Como esses fundamentos deles. Como transportar esses que estavam, cronologicamente, Pedro, perto dos apóstolos, que andaram na presença de Jesus. Vamos também citar Tertuliano, no século III. Feliz é a igreja romana. Eusébio de Cesareia cita Santo Irineu de Leão conta as heresias no livro 3, capítulo 3, página 3:2. Agora, Tertuliano falando também. Feliz é a igreja romana, a qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina, juntamente com o sangue. Mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos e a igreja de Roma. Aqui, pela fala de Tertuliano de Catargo. Olha só. Não tem como as comunidades não estar, os bispos das comunidades, como Filipenses 1 e 2, ou 1 Timóteo 3, do 1 em diante, não está em comunhão com a sede. Porque 1 Pedro 5,3 ali diz que a sede é a igreja escolhida, fundada pelos maiores colunas, edificada pelos 2 colunas, Pedro e Paulo. Certo? Vamos citar um grande historiador, reconhecido como o maior historiador dos cristãos, Eusébio de Cesareia, em sua obra conhecida História Eclesiástica, no livro 2, capítulo 25. Pedro aparece como o primeiro. Quem é o primeiro que sucedeu o lugar de São Pedro? São Lino, certo? Pregar em Roma, onde foi bispo por 25 anos. Os doutores falam que foi lá no finalzinho da sua vida. Onde encerrou a sua vida com o martírio. Eusébio aqui compilando documentos históricos antigos, Ele usou documentos que já estavam escritos antes, muito antes dele. Documento histórico. Eusébio Cesareia foi pesquisar que já tem escrito o martírio de São Pedro. Olha só que interessante. Antigos atesta que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e que ele morreu ali, Marte, aos anos de governo dessas mesma igreja. Nós vamos ver, por exemplo, a esse sucessor de sucessão apostólica, a sucessão, sobretudo, de Pedro, é uma estatura episcopal acontecendo em 2 Timóteo 4:21, onde nós vamos ver ali São Lino sendo mencionado como sucessor de São Pedro. É só. Santo Inácio de Antioquia. Vamos ver uma epístola de Santo Inácio, epístola de Santo Inácio de Antioquia aos romanos, a igreja de Roma. Olha só, cara. A igreja que preside na caridade, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamado bem-aventurada. Nesses prólogos, todos os historiadores e todos os bons estudantes da patrística vão ver
que Santo Inácio está falando da igreja de Roma. Cara, esses historiadores aí, enchedor de linguiça, que o único foco é destruir a história, dá o que dá, certo? Porque não tem amor pela igreja, não tem amor pela história, são doutores com todo procedimento, mentirosos. Nós temos referência, os pais apostólicos são todos sucessores, caminharam próximo. A igreja tem documentos, não um documento amputado que vocês procuram, principalmente essas histórias, Eusébio Cesareia, que vocês têm aí. É amputada, meu querido. Ele era contemporâneo dos apóstolos. Também foi Marte, e aqui nesse momento ele fala da igreja de Roma como presidindo a caridade de Deus. Expressa que indica liderança e mais uma vez uma autoridade preeminente, que também diz que a igreja nunca se baseou para ensinar o papado. Nessas decretas presidiu Diodoriana. Olha só. A evidência do papado se encontra na Bíblia, pô. Nesse decreto, Pseudoi Sidonirianas. Difícil o nome, hein? É simples, pô. Entender isso. Eu poderia citar mais aqui, ó. Sucessão de... Ó. Os primeiros sucessores de São Pedro... Vai passar vergonha agora esse pastor. Nem que eu fique uma hora aqui. Olha só. Os primeiros sucessores de São Pedro. O primeiro sucessor de São Pedro foi Lino, que Paulo menciona em 2 Timóteo 4:21. Saúda-te, saúda-te. Ebulo, e Prudente, Elino, Cláudio e todos os irmãos. Ó. Vamos confirmar disso no bispo de historiadores de Cesareia. O bispo de historiadores de Cesareia é católico, bispo católico, certo que é uma igreja. Historiador sincero, correto, que não destruiu, não denigra a história, que ama a história e vai estudar com todo respeito e amor a doutrina. Ó, nascido em 265 DAC depois de Cristo, que é chamado o pai da história eclesiástica. No seu livro Crônicas, Eusébio fala na viagem de São Pedro a Roma, onde Pedro prega o evangelho perseverando 25 anos. Como o cara foi lá no final de sua vida que ficou 25 anos? Sabe o que é 25 anos? Ali naquela perseguição ali do imperador Nero? Como bispo da mesma cidade, ó. Vamos citar aqui, não vou nem citar os primeiros sucessores de São Pedro, ó. Olha só. Olha só. Testemunho de Santo Irineu de Leão, do século II, DC. Depois de Cristo, ele veio antes de Eusébio. O testemunho dele é mais perto ainda da fonte, mais dos apóstolos. Ele é um escritor do século II. Século II, né? Do começo do século II. Ele foi discípulo de São Policarpo Grande. São Policarpo Grande, ó. São Policarpo foi discípulo de João Apóstolo. Olha só. Caminhou como apóstolo. Como a referência, você vai escutar João Oliveira, você vai escutar Lucas Manzoli, você vai escutar esses doutores você vai escutar aquele que caminhou com o último apóstolo. Então, São João cede uma episcopado, Policarpo como a sede episcopal a Santo Irineu de Leão. Que Santo Irineu diz sobre os apóstolos, como eu já citei ali. Pedro e Paulo, tendo fundado e instituído a igreja de Roma, transmitiram o episcopado Alino. Ele sucede Anacleto, e depois desse Clemente, o terceiro.
lugar, episcopados que vem dos apóstolos. Então, essas são as palavras de Santo Irineu na grande obra dele. Há diversos hereges, né? No capítulo 3º, no parágrafo 3º, fala no outro sucessor de Santo Irineu, se cita como os mesmos nomes e na mesma ordem que falou Eusébio, terminando a lista como o Papa. Eleutério, 12º, né, lugar. Depois de Santo Irineu, Eusébio vem um monte de testemunhas sobre os sucessores, não só de Pedro, mas de todos os apóstolos. É só. Todos os apóstolos tiveram sucessores. O objetivo desses testemunhos, ó. Cara, se você for escrever, por exemplo, desde de Pedro até o Papa Leão agora, 267 papas. Olha, você tem a noção? É sucessor de Paulo, sucessor de João, sucessor dos apóstolos, você vai ver a lista imensa, pô. Agora vamos ver quem foi Lino. Italiano, de volta à terra, cidade da Toscana, enviado à capital romana por seu país para cultivar os estudos, teve a felicidade de ouvir São Pedro, que nesse tempo tinha começado a pregar o evangelho naquela cidade, ó. Olha só, aqui que eu fico apaixonado pela história correta, pregada pelo magistério, instituído na fé por mestre tão distinto, tornou-se muito depressa fervorosa cristão a virtude e a ciência e o zelo do discípulo influíram para que São Pedro o consagrasse sacerdote e o escolhesse para companheiro nas suas viagens apostólicas. O episcopado de missão de São Lino. Olha só. Aqui que vem o termo sinal da cruz. São Lino opera milagre e prodígio pelo sinal da cruz, pô. Eu já falei um vídeo sobre isso. Por isso que ele foi martirizado. Quando São Pedro foi ao concílio de Jerusalém, sagrou o bispo a São Lino, o nomeou seu vigário, representante em Roma. Enquanto duraram sua ausência, a sua volta confiou-lhe uma importante missão na idolatria. Bentando pouco depois da perseguição de Nero, Lino voltou a Roma para ajudar São Pedro, a quem efetivamente acompanhou no cumprimento dos seus deveres do ministério e depois governou a igreja durante a prisão de São Pedro e São Paulo. Olha só. Martírio de São Pedro e outros acontecimentos. Aí vem ali, São Lino assistiu tudo, pô. Olha só. Para finalizar o vídeo, já 28 minutos, ó, Lino também acompanhou o martírio do seu querido mestre, São Pedro, e depois a morte dele, com a cooperação de São Marcelo, né, outro fiel daquela época, né, o sepultou aos pés do Monte Vaticano, a capital vaticana, junto ao Círio de Nero, né, como lugar mais seguro. Assim, São Lino sucedeu a São Pedro no ano 67 AD. Olha só, durante o seu pontificado, deram-se muitos acontecimentos, entre os quais os mais notáveis são a morte do imperador romano Nero e a destruição de Jerusalém no ano 70 AD. Olha só, pô, muitos acontecimentos aconteceram ali. São Lino viu aos judeus escravizados, combate às heresias, zelo do Papa São Lino, dom de São Lino e seu martírio. Olha só, o zelo e a doutrina deste pontífice encheram todos de admiração. O seu nome só fazia amudecer os demônios e com os sinais da cruz curava várias doenças.
Olha só. Por exemplo, um homem que havia ocupado o consulado tinha uma filha perturbada pelo espírito maligno e outro males reconheceu aos papas Lino. Olha só, a reconhecimento desse doutor, pô. Este ocorreu com o sinal da cruz. Porém, como os sacerdotes dos ídolos dizia que este milagre injuriava os deuses, obrigaram a Saturno, o pai da mentira. Olha só. Os pagãos, ele odeia o sinal da cruz. O diabo, ele odeia o sinal da cruz, pô. Ó, operando milagres e prodígios. A condenar à morte o santo pontífice. Depois de ficar algum tempo no cárcere, São Lino foi decapitado a 23 de setembro do ano 80 ADC. Olha só. Os hereges. Aqui vem o termo, pô. O sinal da cruz. Muito importante, pô. Lá no primeiro século ali, ó. Operando milagres e prodígios. Agora vem com essa... Isso aqui é um estudo básico, resumo do que eu fiz, pô. O cara que não tem aquele acesso ao computador que os caras têm, mostra aí como esses apologetas protestantes para tentar negar a verdade. É simples, pô. Os documentos estão ali. Tá ali, pô. A prova tá aí na história. Aí o cara vem a cara de pau, fala que Pedro nunca teve Roma, foi no finalzinho de sua vida. E as histórias sediadas, historiadores falam que é tudo ao contrário. Pô, pelo amor de Deus, pô. Vamos ter amor pela igreja, vamos ter amor pela história, vamos ter amor pelos sucessores dos apóstolos que deram a vida, que foram martirizados, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Eu acho que já finaliza aqui esse vídeo, porque não dá, pô. Só vou fazer por etapa, eu vou ficar fazendo uns 50, 30 vídeos, pô. É a mesma coisa, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.